Olá, bom dia, gente, tudo bem? Deixa eu falar. Hoje a gente vai fazer o seguinte, tá? A gente vai encerrar a unidade 3, que faltam só três tipos de música, né? E aí eu vou passar para a unidade 4, tá? Que de certa forma, uma unidade complementa a outra. Porque a gente está falando aqui do início da música e depois a gente vai falar sobre identidade, né? E aí uma coisa vai complementar a outra, tá bom? Então vamos lá. A gente falou até Carmen Miranda, certo? Até a página 136 a gente falou sobre Carmen Miranda, né? E tal. E aí agora a gente vai falar música sertaneja, tá? Lembrando que o nosso tema é música brasileira nos séculos XIX e século XX, no início do século XX, tá bom? Então, no início do século XX, existiu uma ideia, acho que até meio romântica, sabe? Não romântica no sentido de apaixonado, não, tá, gente? Romântica no sentido da semântica de acreditar em coisas que talvez não sejam tão legais assim. Sobre o caipira, tá? Sobre esse personagem que tá aí no interior das cidades, que tá na roça, tá? Essa ideia romântica sobre ele. Então, assim, a gente vai ver que ele vai aparecer nas pinturas, nas produções artísticas e a música também vai ter o seu destaque, tá? É porque hoje a gente tá muito, não posso dizer contaminado, mas muito impregnado da ideia do sertanejo universitário, né? Então, quando a gente fala sertanejo, a gente vai pensar aí Marília Mendonça, Henrique Juliano, esse povo aí que sofre, né? Mas o sertanejo, ele tem essa base lá no início do século XX, então, assim, é, é uma base muito antiga e era uma música diferente, tá? É uma música que vai estar ligada à moda de viola, que vai falar sobre a vida no sertão, né? Essa vida caipira de uma outra maneira, tá? Eu acho que até de uma maneira um pouco mais é, ligada à realidade, tá? Porque agora a gente tem muito essa ideia, a música sertaneja nesse momento atual que a gente vive, contemporâneo, ela tá muito ligada a histórias que as pessoas acham interessante de reproduzir, vamos dizer assim, tá? E a música sertaneja nesse momento aqui, no início do século XX, ela vai falar da vida do sertão mesmo, tá? Ela vai falar do cara que acorda cedo, que vai pra roça e tal, tá bom? E aí, depois eu vou botar, tá? O link de alguns vídeos. Escutem, tá, gente? Pelo amor de Deus. Não venha com preconceito, não. Faz parte de criar repertório cultural, tá bom? E aí, a gente tem a sertaneja, depois a gente vai pro baião, que continua no mesmo território cultural, tá? Que a gente tem a sertaneja, que é do caipira, e o baião, ele vai surgir também no mesmo território cultural. Ele é uma produção dita inferior, tá? Por quê? Porque ele não está ligado à música clássica, ele está ligado às expressões regionais. Então, dentro da ideia das pessoas, pensa, a gente é um país que foi invadido por um outro país europeu. Depois a gente foi, tentaram repaginar a gente, né, para a gente parecer com lugares da Europa, certo? Isso não deu certo. Então, assim, a gente tinha uma questão cultural que ainda estava por se estabelecer. Eu acho que a gente ainda vive isso. Não de maneira potente, mas a gente ainda tenta estabelecer o que é próprio da nossa cultura. Por quê? Porque a gente é uma cultura que recebeu influência de
todo lugar possível, né? Europa, continente africano e por aí vai, Américas e enfim, a gente tem uma série de elementos culturais de outras culturas dentro da nossa cultura, porque a gente é um país muito novo. Então, tudo que estava acontecendo no mundo, né, já acontecia quando começou a acontecer aqui. Então, é óbvio que se já existe, eu vou olhar para lá e falar, legal, quero. Ah, não, tão legal assim, então deixa passar, tá? Então, o que que acontece? A gente vai ter esse momento é um momento onde a gente está tentando começar a caminhar nas expressões regionais, assim mesmo, puras, próprias da nossa cultura, tá? Então aí a gente vai ter o baião, que é um forró, né? Mas é um, um ritmo tocado diferente, tá bom? Depois disso, dentro do baião, aí vocês vão ler aí no livro de vocês, que a referência é Luiz Gonzaga, tá? Depois disso, a gente vai ter a bossa nova. Aí a bossa nova vai deslocar dessa trilha aí que tá se seguindo, né? Porque a gente vem com a música sertaneja, que sai do sertão, aí vem pro baião, que é o Nordeste brasileiro, e aí a gente vem pra bossa nova, tá? A bossa nova ela desloca de toda essa linha que está sendo traçada. Por quê? Porque ela vem para região sudeste, certo? Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais. Ela tá aí nesse rolê. E aí o que que acontece? Cara, toda vez que eu vou falar sobre isso, eu lembro do filme da Elis, né? Tem uma cena em que ela tá fazendo o teste, tá? Pra participar de um evento e tal. Só que ela tem um vozeirão, né? Ela canta alto pra caramba e tal. E aí ela passa nesse teste, faz alguns shows, só que depois chega a moda da bossa nova e ela não se enquadra. Por quê? Porque a moda da bossa nova, ela vem cantando mais baixo, né? Uma moda mais serena, as músicas são mais cantadas ao pé do ouvido, o violão é mais dedilhado, então você não tem grandes estrondos na bossa nova, né? E aí ela diz que não nasceu para cantar bossa nova, porque a música, a voz dela é isso, né? Esse acontecimento e tal. Muito interessante, eu partilhando aqui com vocês. É um exemplo aqui que o livro de vocês vai trazer. Ah, outra coisa, pensar. A bossa nova, ela vai estar ligada também à questão poética, à questão de falar sobre a paisagem, tá bom? Então a gente vai ver sempre músicas que falam de locais específicos, tá? De situações específicas e tal. Depois eu vou botar o link lá, vocês vão ouvir tudo isso que eu tô falando, tá bom? E aí ele vem trazendo o exemplo de Garota de Ipanema, tá? Aí tem esse trecho da música aqui, ó. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. É ela, a menina que vem e que passa, num doce balanço ao caminho do mar. Moça do corpo dourado do sol de Ipanema, o seu balançado é mais que um poema. É a coisa mais linda que eu já vi passar. Então, essa composição é uma composição que vai falar sobre um lugar específico, né? Vai falar sobre o Rio de Janeiro, vai falar sobre a beleza. Não vamos entrar nesse assunto. Mas na época foi criado para pensar na beleza da mulher carioca e tal. E é uma música que, tipo, tem conhecimento no mundo inteiro, sabe? Tem várias traduções, várias pessoas cantaram. Ficou tipo um símbolo do Rio de Janeiro, tá? Assim como outras músicas da Bossa Nova também. Samba do Corcovado e por aí vai, tá bom? E aí, para encerrar essa parte, o livro de vocês vai falar de Tom Jobim e Vinícius de Moraes. E são dois caras que são, assim, são o
momento mesmo da bossa nova, que vão fazer essa relação estreita entre poesia e música. Então, assim, desse momento da bossa nova, a maioria das produções tem composição dos dois, ou parceria ou algo do tipo, tá? E aí a gente vai passar para a unidade 4 e eu vou pedir a vocês para responder aí a atividade da página 139, tá? Depois eu vou deixar descritinho lá. Então vamos lá. Identidade cultural brasileira. Aí vai falar sobre regionalismo musical, tá? Forró, música sertaneja, siriri, cururu, carimbó, tá bom? Fandango, chamarrita, shot, samba, música caipira, sertaneja e por aí vai. E aí existe uma série muito grande de expressões de música, né, que são próprias de cada região do Brasil. O Brasil, ele é muito plural nesse sentido, porque eu sou brasileira, né? Nós somos brasileiros. Então, se eu saio daqui e visito uma outra região, eu vou ter experiências completamente diferentes. Em comida, em dança, em música, em modo de se vestir. E isso é uma coisa muito legal. Porque quando a gente vai estudar sobre o Brasil, assim, a gente pode estudar várias coisas dentro do nosso país, sabe? Tipo, eu vou falar sobre dança, sobre música, sobre arte, sobre moda, e aí eu tenho como pegar exemplos, entendeu? Todos dentro do Brasil, porque o Brasil é muito plural nesse sentido, e isso é muito, muito legal. Então vamos lá. Samba, Rio de Janeiro, né? A gente não tem nem como fazer traçar uma linha diferente, tá bom? Então, a gente vai pensar, mas existe samba na Bahia também, tá, gente? Mas é porque essa ideia dessa construção do samba ficou muito ligada ao Rio de Janeiro. Mas tem samba baiano também. E aí, tem, dentro dessa criação, na mesma linha, né, que segue aí, tem o samba e tem a capoeira, tá? Os dois têm tem o mesmo sentido, são dois manifestos culturais feitos por pessoas negras, né? Na época da libertação de alguns escravos, foi como resistir, tá, gente? Era maneira de resistir, era maneira de fazer a cultura que essas pessoas trouxeram para cá não morrer, tá bom? Então a gente vai ter aí a criação dessas expressões para que isso possa ficar registrado na história, tá? E aí depois tem marchinha de carnaval, escola de samba, tá? As escolas de samba também têm um papel importante nessa luta de resistência do negro, tá bom? E é isso, eu vou encerrar por aqui, tá? Porque o vídeo tá enorme e vocês têm outras atividades para fazer, tá bom? E aí depois a gente continua de onde a gente parou, tá? Eu só dei uma introdução aqui na unidade 4, que é pra gente dar uma acelerada aí no conteúdo, tá bom? Beijo, bom final de semana.